Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Como vai você? Eu estou bem, graças a Deus, né? Como você está? Espero que esteja bem. Fim de semana chegou, né? Altos planos. Qual é o plano de vocês para esse dia de hoje? Meu plano, mas do meu esposo, é estudar a palavra do Senhor, né? Nós separarmos um momento para a gente nos edificar na tua presença, Senhor, aleluia. Gente, o texto de hoje está assim tão especial, falando conosco de uma maneira tão especial através da fé, né? E que eu acredito que esse exemplo de fé que vai deixar aqui para nós será de grande valia, principalmente para mim, né? Para quê? Para me inspirar e também pensar dessa forma, né? E o título da nossa palavra de hoje está em Hebreus 11:1, que vai nos dizer o seguinte: a fé é a expectativa certa de coisas esperadas, a demonstração evidente de realidades, embora não observadas. Então, o que vai nos dizer a palavra? Né? Aqui vai dizer sobre a fé. A fé é a expectativa certa, é a certeza, né, de que vai acontecer algo, mesmo que as evidências sejam contrárias, né? Embora nós não vemos, né, como vai acontecer, nós não sabemos como vai fazer, mas Deus vai prover, né? Eu e meu esposo estamos passando ainda, né, por problemas financeiros, dificuldades financeiras, e eu entreguei nas mãos de Deus. Falei: Senhor, eu não sei como fazer, eu não sei como vai ser, né? Eu preciso resolver esse problema. Eu, como cristã, eu não posso estar na situação em que eu estou, mas eu tenho a certeza, a convicção de que o Senhor vai agir por mim. E Deus está agindo, né? Deus está devagarinho resolvendo todas as questões, né? E eu creio que eu vou sair dessa e vai servir de exemplo para que eu não faça mais o que me levou a estar onde estou hoje, né? Nessa situação difícil. Vamos à nossa palavra do dia, nossa promessa enrolada, né? Essa cartinha pequenininha e tão grande, especialmente, né? No sentido espiritual que o Senhor fala conosco. E a palavra de hoje está em Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Vamos ver qual é a palavra e a promessa de hoje. E está escrito assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abomina encontra misericórdia. Olha que promessa maravilhosa o Senhor nos faz, né? Quem esconde o pecado não prospera, né? Eu estou com pecado justamente financeiro, né? Eu não estou prosperando financeiramente. Mas quando eu confessei, né? Acabei de confessar a voz aqui esse meu pecado, né? E abandonei, entrará a misericórdia sobre mim. Então, essa palavra de hoje, eu tenho certeza que Deus a manifestou para mim. Talvez seja para você também, mas falou muito comigo, né? Eu errei, eu pequei, não estou prosperando em partes, mas já me arrependi, já pedi perdão, já apresentei a Deus, né? E abandonei os hábitos que eu fazia, né? Que me levava a essa situação, né? E encontrei misericórdia perante o Senhor. E o Senhor confirma aqui, né, que ele vai dar a solução, né? Ele vai prover uma bênção na minha vida que vai resolver todos os meus problemas. E assim eu creio também que ele fará da mesma forma na sua vida, na sua família. Hoje a minha rua está um pouco movimentada, né? Aqui é sempre
caladinho, mas hoje está muito barulho na rua. O pessoal tá animado. Minha vizinha não ligou a música ainda, mas tem gente trabalhando, né? E a gente está ouvindo aqui de fundo esses barulhos, mas tá tranquilo. Quem já tomou água hoje? Eu. Desculpa. Eu estava tomando bastante água essa semana, porque eu desconfio que eu tô com infecção de urina. Gente, pode isso, mesmo tomando essa quantidade de água, mas Deus sabe todas as coisas, né? Se os sintomas persistir, eu vou ao médico. Mas eu creio que Deus já me curou para a honra e glória de seu nome, né? Vou usar a minha fé em todas as circunstâncias da minha vida. Então vamos lá para o texto de hoje, né? Neste sábado. O texto de hoje é o quê? Hebreus 11:1. A fé é a expectativa certa de coisas esperadas, a demonstração evidente de realidades, embora não observadas. Agora nós vamos ver um exemplo aqui de fé, de esperança, né? Vamos ver aqui. A esperança não é apenas uma parte secundária da fé, é um elemento essencial dela. Então, esperar, né? Ter esperança é algo essencial, né? Para nossa fé. Veja o caso de Abraão. Do ponto de vista humano, ele e sua esposa, Sara, já eram velhos demais para terem filhos quando Deus lhes prometeu um herdeiro. Como Abraão reagiu a isso? Embora além de esperança, contudo, baseado na esperança, ele teve fé para tornar-se pai de muitas nações. Então, foi preciso, né, nosso pai Abraão ter fé genuína, para que ele se tornasse o que é hoje, né, pai de muitas nações. A esperança que Deus deu a Abraão serviu de base sólida para ele ter fé na promessa de que teria descendentes. Abraão manteve sua esperança forte por obedecer plenamente a Deus, mesmo quando fazer isso era difícil. Assim também, por obediência a Deus e nós perseveramos no seu serviço. Podemos confiar que teremos nossa recompensa. Esse ponto de vista positivo, que se baseia numa relação achegada com Deus, pode nos ajudar a enfrentar qualquer dificuldade com coragem, até mesmo com alegria. Olha que importante a gente vai ver aqui, né? Que o Senhor vai nos dizer. Parece que caiu um bichinho no meu olho. Através da fé, através da esperança, né? Nós temos essa esperança positiva, nós temos esses exemplos positivos de que Deus agirá ao nosso favor, né? A fé é isso, é você esperar, é você alcançar tudo aquilo que você almeja, né? Que você confie em Deus, você tem uma relação de intimidade com Deus, onde você fala com Ele, relata todos os seus problemas e Ele vai ali dar a resposta, né? Ele vai abençoar, né? Assim como Ele fez com o nosso pai Abraão. Mas vamos ver na nossa palavra, na Bíblia, que tudo que nós falamos aqui, nós confirmamos na Bíblia, né? Eu sempre digo que você pegue a sua Bíblia também, analise nela se está da mesma forma que nós estamos analisando aqui,
né? Se não tiver, você tem todo o direito de comentar aí nos comentários o que você achou, né? E isso vai ser de grande valia para mim. Mas tudo que eu falo aqui está baseado na palavra, né? E geralmente é a mesma versão que a gente encontra em todas as Bíblias, né? Às vezes muda uma palavra, mas não muda o sentido, não é mesmo? E também, se eu falo alguma coisa que magoou o teu coração, tenha certeza de que eu estou tirando da Bíblia. É bíblico. Eu não estou tirando nada de mim. Eu só falo aqui o que Deus fala, né? Eu só simplifico para que a gente vá entender melhor, né? Mas as palavras, a essência da palavra está aqui na Bíblia, né? Eu não falo nada que não esteja aqui. Então vamos lá para o título da nossa palavra de hoje, que está em Hebreus 11:1, e vai dizer: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, né? Então a fé, ela é a firme certeza, né, de que as coisas vão acontecer, né? A prova das coisas que nós não vemos, né? Então, aquilo que nós não vemos, nós trazemos para quê? Para a realidade, né? Através da nossa fé, né? Que sempre nos edifica. Vamos ler aqui. Deixa eu ver aqui qual é a passagem. Gênesis 17, do 15 ao 22. Vamos ler para a gente ter um bom entendimento, né? Aqui vai falar sobre a respeito de Deus mudar o nome de Sarai para Sara, né? Todos nós sabemos. Então vai dizer assim: Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho e a abençoarei. Ela será mãe de nações, reis e povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, dizendo no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara da idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: Quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, com o qual estabelecerei a minha aliança perpétua com a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis que eu tenho abençoado e faloei frutificar, e faloei multiplicar grandiosamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado no ano seguinte. Ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus de diante dele. Gente, olha que palavra forte, né? Abraão já estava ali com seus 100 anos, Sara com 90, né? E
Aos olhos de hoje, né? Um homem de 100 anos, uma mulher de 90 gera um filho, né? É praticamente impossível aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus tudo é possível, né? E eu me agarro nessa esperança, né? Eu já estou com meus 40 anos e eu ainda vou ver o meu filho ser gerado no meu ventre. Eu tenho essa fé, né? Eu sei que Deus vai trabalhar, né, nessa causa e eu vou deixar aqui os meus descendentes. Sabe por quê? Porque quando eu morrer e eu for à cova, a palavra diz que quem está lá na cova não adora a Deus, né? Não leva a palavra de Deus, não faz nada, simplesmente dorme, descansa, né? Até o dia do juízo final, até o dia do juízo de Deus. Mas se o meu filho ficar, é como se eu estivesse nessa terra, né? Todos nós que estamos aqui falando a palavra de Deus, nós estamos representando o nosso pai Abraão, né? Nós somos a descendência dele. E o meu filho, que também é descendência de Abraão, né? Como eu sou, como você é, ele vai seguir, né? Fazendo assim como a mãe dele, como o pai dele, né? Que é glorificando e exaltando o nome de Deus. Eu confio nisso. Gente, algo que eu vejo de destaque nessa passagem, né? Voltando um pouco atrás, nós vemos que o anjo prometeu, né? Que Sara iria engravidar, né? E ela teria o seu filho do seu marido, né? Antes dela ter realizado esse propósito, ela pensou o quê? Eu vou ajudar Deus. Muitas das vezes a gente faz dessa forma, eu vou ajudar Deus, eu vou resolver a situação. E como ela resolveu a situação? Ela deu a sua serva, Agar, para que dormisse com seu marido e tivesse filhos, e aqueles filhos fossem considerados filhos dela. Então ela pensou, vou ter filhos com meu esposo, mas através da minha serva, que é jovem, né, que tem possibilidades. E assim ela entregou, né, e teve sim aquele filho. Mas o filho da promessa era o filho do casamento, o filho da aliança entre marido e mulher, né? Então, muitas das vezes nós tentamos ajudar a Deus, simplificando as situações, e nós só pioramos a situação. Porque nós vamos ver ali que quando Agar viu que estava grávida, ela começou a pisar na sua senhora, começou a maltratar, né? E quanto mais ele crescia, quando Isaac nasceu, né? Ismael também judiava do irmão, abusava, ria do irmão, fazia chacota do irmão, né? E então ali foi um motivo de contenda ao ponto de Agar ter sido mandada embora, né? Então, não ajude a Deus, confie nele, exerça fé, entregue a ele. Um pastor, acho que é pastor, não me lembro, um pregador, que eu fui numa pregação outro dia, ele falou o seguinte: entregue os seus problemas para Deus e cuida dos problemas de Deus. Qual é o problema de Deus, irmã? Deus Todo-Poderoso fez todo o universo, fez tudo que há, ele tem problema? Tem. Sabe qual é o problema de Deus? É as pessoas se arrependerem e buscar a presença dele, né? Enquanto nós não nos arrependermos, nós não voltarmos para ele, isso é um problema para Deus, um problema a ser resolvido, que nós podemos ajudar a Deus. Esse sim é o tipo de ajuda que devemos fazer para Deus, levar a palavra à frente, né? Se permitir ser usado por Deus em tudo, né? Mas se Deus fez uma promessa para você, ele vai realizar. Não precisa temer, né? Não precisa ter medo algum, porque ele cumprirá tudo quanto ele falar. Amém? Nós vamos ver aqui agora em Romanos 4:18. Mas eu vou ler aqui um pouquinho antes e um pouquinho depois, para que a gente tenha um bom entendimento, né? Porque a promessa
de que haverá de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Então, isso foi resultado pela fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada, porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente aquele a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, ao qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, quanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência, e não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo já adormecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Assim isso lhe foi também imputado por justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta. Os que crermos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justiça. Gente, olha que palavra forte, né? O Senhor vai nos dizer aqui. Ele prometeu Abraão, depois que Deus fez a promessa, ele não olhou as suas falhas, as suas fraquezas, não olhou a sua idade, né? Seu vigor já diminuído, também de sua esposa, né? A indisposição do ventre da esposa dele, né? Há tantos anos, 90 anos, né? E eles casaram provavelmente novos, né? E não tiveram filhos. Imagina essa agonia. Mas ele exaltou o nome de Deus. Ele buscou a presença de Deus, né? Ele fez com que acontecesse conforme Deus planejava, né? Deus planejara. Então, nós precisamos também fazer da mesma forma, confiar em Deus, acreditar nele, né? Buscar sempre no Senhor, estar obedecendo a ele, confiando que tudo mais ele fará. Nós vamos ver aqui Gênesis 22, do 2 ao 12, que vai nos dizer o seguinte. Vai falar a respeito, né, de que Deus manda sacrificar Isaac. E diz assim: e aconteceu depois dessas coisas, esse é o 22, tá bom? Eu falei que ia ler do 2, mas eu tô lendo do 1.
E aconteceu, pois, essas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu lhe direi. Agora imagina aquele aflição desse pai. Demorou 100 anos para ver o filho, né, da promessa, o filho de sua esposa, o filho que era a aliança do casamento. E aí Deus vai, né, a criança ali jovem ainda, um menino, Deus vai e pede ele para sacrificar o filho. O que Deus tem pedido para você sacrificar? Que é tão doído em você, em mim. O que Deus está pedindo para que eu sacrifique? Para que dê honra a Ele? É um caso a se pensar, né? Nós devemos confiar através da fé e buscar a presença de Deus, né? E entregar a Ele as nossas motivações, né? E mesmo que nós temos que dar o nosso filho unigênito, né? Mesmo que nós temos que dar algo precioso para nós, se for para Deus, compensa, né? Porque Deus tem um propósito, Ele não vai pedir algo para você que você não consiga fazer, né? Que você não passe por essa provação, né? Que todos nós passamos, que o inimigo nos faz passar, né? Por provações. Então vamos ver aqui. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e pôs-se em seu jumento, e pôs sela em seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. Partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai aqui com a jumenta, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. Então, olha que ele já foi profetizando. Ele disse: olha, vocês, meus servos, fiquem aqui, cuida da jumenta que nós trouxemos. Somente eu e o meu filho vamos lá. Nós vamos lá, vamos adorar o Senhor e vamos voltar. E vocês nos aguardem. Então, ele tinha certeza que ele ia voltar com o filho dele. Mas como, né? Como, ele não sabia se ia voltar com ele vivo, se ia voltar com ele morto, mas ele sabia que Deus ia prover. Se Deus fizesse algo, trazeria a vida dele de volta, e se não trouxesse a vida dele de volta, ele tinha certeza, né, que Deus iria preparar um bom lugar para seu filho, né? Porque ele o entregou a Deus. Então, e tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-la sobre Isaque, seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu filho, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então ali a criança já estava sentindo que tinha algo de errado, né? Estava ali a lenha, estava ali tudo para sacrificar, né? Para fazer, tinha lenha, tinha o fogo para fazer, né? Ali o altar e edificar e queimar a oferenda, mas não tinha ali, né? O que seria oferecido, né? Para o holocausto. E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Então ele disse: olha, meu filho, não se preocupe, que Deus vai prover, né, o cordeiro para o sacrifício dele, né? O sacrifício que será feito, Deus proverá,
né, o cordeiro para o holocausto. Mais uma vez ele exercendo a fé, né? Ele indo ali, seguindo, se aproximando, vindo que o filho percebeu, né, que ele seria, né, oferecido ali, ele carregando a lenha nos ombros e depois ele seria sacrificado e queimado com aquela lenha que ele próprio, né, segurou. Então a gente passa por situações dessa maneira que a gente vê ali, muitos desanimam, mas nós não podemos nos desanimar. Precisamos, assim como nosso pai Abraão, fazer a vontade de Deus, né? Porque Deus, ele tem um propósito por todas as coisas. Nós não enxergamos os propósitos de Deus, mas quando confiamos, ele traz para nós o escape, né? Então, ali, chegando perto, né? Abraão não duvidou em nenhum momento que Deus iria agir ao favor dele, mas se chegasse, né, até o tempo em que tivesse que sacrificar, ele iria sacrificar, né? Ele confiou que Deus ia dar uma solução, mas se tivesse que sacrificar o seu filho, ele assim o faria. Então vamos ver aqui mais, né? E chegando no lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque seu filho e deitou-se sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres, no mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Eu acredito, isso não está na Bíblia, estou dizendo de mim, né? Minha forma pecaminosa de pensar, mas eu tenho o direito de pensar, né? Eu penso que Deus, na realidade, não iria matar o filho. Por quê? Porque ele já tinha preparado ali o cordeiro, mas ele queria saber, né, se Abraão ele ia até o fim na fé, né? Às vezes a gente mente para alguém e essa pessoa nos confronta, né? E fala coisas, né? Para ver se a gente revela o que a gente está escondendo. Ele já sabe tudo que eu fiz, mas ele quer me ouvir falando, né? E aí ver a sinceridade do meu coração, as atitudes, né? Então imagino que daquela mesma forma, né? Deus disse: olha, eu vou pedir que você vá, eu vou ver até onde vai a sua fé, a sua esperança. E ele disse: olha, pare, eu sei, né? Agora eu entendi, sim, confirmei que você tem fé, que você me obedece e você me adora, né? Então, nós, da mesma maneira, temos que exercer fé, temos que orar, buscar a presença de Deus. Eu sempre digo: Senhor, as circunstâncias são contrárias, mas eu vejo a solução que o Senhor preparará para a minha vida ou para a vida da pessoa a qual estou orando, né? Então, essa palavra de hoje nos fortalece, né? Esse exemplo maravilhoso de nosso pai Abraão, né? Que foi firme ali, obediente a Deus em tudo, né? E Deus realizou nele. Hoje nós somos uma grande nação. Por causa de quê? Da fé, da perseverança, da obediência, né? De nosso pai Abraão. E que nós possamos ter esses exemplos bons para a nossa vida, né?
E essa palavra de hoje foi maravilhosa, né? Muita valia para nós. E eu já fico por aqui. Acordei um pouco tarde hoje, estou atrasada nos meus afazeres de casa. Então, vou encerrar por aqui, né? Acredito que já fui edificada, que você também foi edificado, né? Na palavra. Então, vou ficando por aqui. Peço a vocês que continuem me ajudando, curtindo, compartilhando, né? Se inscrevendo, comentando, deixando pedidos de oração, né? E nos acompanhando nos vídeos anteriores também, né? Não só nesse de hoje, mas assista outros. Procure aí, tem tantos temas bons, né? Tantos vídeos maravilhosos para estar assistindo. Então nos assista, né? Nos ajude a evangelizar. Vou ficando por aqui. Um forte abraço no teu coração. Um beijo enorme. Que a face do Senhor venha resplandecer sobre você. E até o próximo vídeo.